Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu me chamo Felipe Cunha e hoje a gente vai dar uma olhadinha em especializações de membrana, ok? É importante que você se preocupe para a preparação da sua prova, especialmente para o UERJ, né? Aprender sobre membrana plasmática. Então a gente tem um outro vídeo que fala sobre esse assunto. A aula de hoje complementa esse vídeo, ok? Porque quando a gente estuda a membrana plasmática, a gente fala sobre as estruturas que formam essa membrana, sobre a função de cada estrutura e sobre o fluxo de substâncias entrando e saindo da célula, atravessando essa membrana plasmática, o famoso transporte pela membrana. Nessa aula, a gente vai falar sobre algumas características importantes e específicas que algumas células do corpo podem apresentar. Algumas células de alguns seres vivos apresentam modificações estruturais nessa membrana plasmática e algumas estruturas presentes nessa membrana para conferir alguma característica em especial. Por isso que a gente chama esse tópico de especializações de membrana, ok? Bom, então, como exemplo, né, eu peguei aqui as principais especializações de membrana. Temos aqui 5 especializações de membranas diferentes, as 5 que mais já caíram em provas anteriores, né, nos vestibulares em geral. E é importante que você conheça essas estruturas. Bora lá? Vamos lá. Primeiro aqui, ó, vilosidades e microvilosidades, extremamente importante. Vilosidades são ondulações no tecido de revestimento e as microvilosidades também são ondulações, mas na própria membrana plasmática. O objetivo das vilosidades e das microvilosidades é aumentar a superfície de contato. Superfície de contato é a região que realiza a absorção. Então, eu quero que você imagine, por exemplo, o intestino delgado, certo? Que faz a absorção de nutrientes após o processo digestivo. Como é que esses nutrientes passam de dentro do intestino delgado para dentro da corrente sanguínea? Através do fenômeno da difusão. Se você não lembra o que é difusão, você volta lá na aula de membrana plasmática, avança um pouquinho o vídeo, que você vai ver lá transporte passivo, e quando a gente fala de transporte passivo, você vai ver a explicação sobre difusão, ok? Para você que já sabe, que já lembra sobre difusão, é o mecanismo da difusão que leva os nutrientes de dentro do intestino delgado para dentro da corrente sanguínea, processo de absorção de nutrientes. Ok? Só que para esses nutrientes passarem de dentro do intestino delgado para a corrente sanguínea, eles vão ter que atravessar a parede do intestino delgado e depois atravessar a parede dos vasos sanguíneos. Beleza? Como esses nutrientes são moléculas muito pequenas, esses nutrientes não vão cruzar por entre as células, mas eles vão primeiro entrar nas células que formam a parede do intestino delgado, sair dessas células, atravessar a formação de células da parede do vaso sanguíneo capilar e entrar na corrente sanguínea. Tudo bem? Então, para que isso aconteça, a superfície do intestino delgado tem que ser a maior possível, para que todos os nutrientes tenham a chance de serem absorvidos durante o processo digestivo. Bom, a gente sabe que nem todo o material que a gente consome, que a gente mastiga e engole, vai ser quebrado, digerido e absorvido, até porque senão bolo fecal não existiria, não é verdade? Então a gente sabe que existem algumas moléculas que não serão absorvidas, outras sim serão absorvidas, mas levando em consideração que o intestino humano tem algo em torno aí de 8 metros de comprimento, graças à presença de vilosidades e de microvilosidades, esse comprimento continua tendo 8 metros, mas se a gente calcular a área da superfície do intestino, ele é muito mais do que 8 metros. Por que ele consegue ser tão grande assim, ocupando apenas aquele comprimento do intestino delgado? Porque as vilosidades e as microvilosidades aumentam a superfície de contato. Bora ver aqui no meu desenhozinho, no meu esqueminha, o que são vilosidades? As vilosidades, então, são ondulações no próprio tecido. Então, as células estão sobre uma membrana chamada membrana basal. E essa membrana basal, ela não está esticada, ela está ondulada. Se ela está ondulada, as células acompanham a oscilação da membrana basal. Ok? Então, isso a gente chama de vilosidades. Assim, a gente tem uma área de contato bem maior, ocupando um espaço reduzido.
ok? Por conta das ondulações. Mas as microvelocidades, que também são ondulações na própria membrana plasmática. Então, essas mesmas células que formam essa superfície de velocidades, essas próprias células têm as suas microvelocidades, elas têm as suas ondulações. A própria membrana plasmática faz esse movimento oscilatório de subida e descida para que, ocupando um único espaço celular, a superfície de contato dos nutrientes com essas células seja bem maior. Tudo bem? Isso otimiza o processo de absorção, dando a chance de muitos nutrientes serem absorvidos, ocupando um pequeno espaço dentro do intestino delgado. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Velocidades e microvelocidades? Facinho, né? Vamos para o nosso número 2 aqui, ó. Desmossomos. São peças de encaixe, são botões que travam, que fixam uma célula vizinha na outra célula. Células adjacentes são travadas por essa peça que aumenta a adesão, que aumenta a aderência entre as células. Por isso que quando você era pequeno, que você fazia besteira e sua mãe, sua tia, sua avó pegava você pela orelha, girava e puxava a sua orelha, a sua pele não rasgava na mão dela, né? Por que a sua pele não rasgava na mão dela? Porque as células epiteliais estão travadas umas nas outras, utilizando os desmossomos, ok? Esses desmossomos estão ligados no nosso citoesqueleto. Então, quando uma célula, usando seu desmossomo, é puxada para o lado, por exemplo, ela puxa a outra célula. E o desmossomo que está aqui prendendo essa célula na vizinha não rasga a membrana plasmática e solta e arrebenta, porque ele também está preso no citoesqueleto, no esqueleto da célula. Então, a estrutura da célula é puxada quando a célula vizinha é deslocada para o lado, beleza? Assim como todas as células estão conectadas, esse tecido então se torna altamente resistente. Tudo bem? Desmossomos, então, são estruturas que aumentam a adesão, a fixação entre células vizinhas. Show de bola! Número 3, junções comunicantes ou gap junctions. Gostou do meu inglês, né? Gap junctions. As gap junctions ou junções comunicantes são canais de comunicação, ok? Canais citoplasmáticos de comunicação entre células vizinhas. Na verdade, é um grande túnel aberto por uma estrutura de proteína conhecida como nexons, e esse canal de proteínas ele é tão grande que ele facilita a troca de substâncias entre células vizinhas. Assim, a troca de substâncias não vai ficar dependente apenas de fenômenos físicos como o transporte passivo ou de bombeamento como o transporte ativo, né? Que bombeia uma substância por uma, molécula por molécula, átomo por átomo. Aqui não, galera. Aqui é transporte de massa. Aqui uma grande quantidade, um grande volume de substâncias pode passar de uma célula vizinha para outra através desse canal, através dessa proteína chamada nexon. Tudo bem? Então a função das junções comunicantes é aumentar o fluxo de troca entre células vizinhas. Beleza? Só para você se ligar, MP aqui é membrana plasmática. Legal. As mesmas junções comunicantes em células vegetais são chamadas de plasmodesmos, ok? Plasmodesmos ou plasmodesmos são os nexons das células vegetais, ok? A função é a mesma, só o tipo de proteína que vai ser diferente, mas a função é a mesma. Certo? Vamos lá, número 4, hein? Junções oclusivas. O que são junções oclusivas? São proteínas que bloqueiam o acesso de substâncias ao espaço intercelular. O que é o espaço intercelular, pessoal? O espaço intercelular é o espaço que existe entre células vizinhas. Quando eu coloco uma célula do lado da outra, existe um espaço entre elas. Por menor que ele seja, vai existir um espaço entre células vizinhas. Mesmo que a membrana plasmática de uma célula esteja muito próxima à membrana plasmática de uma outra célula, como por exemplo no tecido epitelial, né, a gente diz que as células estão justapostas, ou seja, praticamente grudadas umas nas outras, mesmo assim existe um espaço entre essas duas membranas plasmáticas, ok? Nem que seja a níveis atômicos, a níveis moleculares, mas existe um espaço ali. A função das junções oclusivas é serem peças que bloqueiam esse espaço, ok? Dá uma olhadinha aqui no nosso desenho, pessoal. Nesse desenho aqui, ó, nós temos essas peças de proteína aqui, ó, bloqueando esse acesso. Então, se uma substância, tá aqui, ó,
uma moléculazinha, um átomozinho, tentar atravessar por aqui, ó, ele não vai conseguir chegar aqui dentro, no espaço entre as células. Por que ele não vai conseguir chegar aqui no espaço entre as células? Porque essa zona oclusiva está bloqueando o seu acesso a essa região. Assim, a única forma que esse nutriente tem de sair daqui e chegar aqui embaixo é se ele passar pela membrana plasmática dessa célula, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Beleza? Sendo assim, a junção oclusiva, ela bloqueia, ela isola o espaço entre as células. Perfeito? Vamos lá. Número 5 aqui, então, cílios e flagelos, que são estruturas de proteína feitas para locomoção. Em células do tipo eucarionte, e se você não lembra o que são células eucariontes, eu sugiro que você volte na nossa primeira aula de citologia. Porque na nossa primeira aula de citologia a gente viu a diferença entre células procariontes e células eucariontes. Ok? Vamos lá. Em células eucariontes, existe uma estrutura citoplasmática, uma estrutura celular, uma organela, chamada centríolo. Tudo bem? Na verdade, as células eucariontes possuem geralmente 2 centríolos. Esses centríolos são responsáveis pela fabricação dos tubos de proteína que vão formar cílios e flagelos, que são estruturas de locomoção. Tudo bem? Porém, células bacterianas, ou seja, células procariontes, não possuem centríolos. Logo, as estruturas cílios e flagelos foram fabricadas apenas pelos ribossomos. Tudo bem? Que são organelas citoplasmáticas responsáveis pela fabricação de proteínas, beleza? Então, sendo em células eucariontes ou em células procariontes, existe a possibilidade dessas células apresentarem cílios e flagelos, beleza? Cílios e flagelos, então, são estruturas de locomoção. Qual a diferença entre cílios e flagelos? Células que apresentam cílios apresentam um número gigante de cílios e a estrutura ciliar é sempre pequenininha, ok? Então, cílios são pequenos e muitos. Já o flagelo é ao contrário. O flagelo, geralmente, ele é muito comprido. E células costumam apresentar 1, 2, 3, no máximo 4 ou 5 flagelos. A quantidade de flagelos é sempre menor, enquanto que seu comprimento é sempre maior. Tudo bem? Nas células humanas, a gente encontra cílios, por exemplo, em células da traqueia e na tuba uterina, o canal que comunica os ovários ao útero. Tudo bem? Para que serve esses cílios, se essas células não vão sair andando por aí, não é? Não é a locomoção das células, mas a locomoção daquilo que está em contato com os cílios. Por exemplo, na nossa traqueia, esses cílios servem para movimentar o muco, o famoso catarro, que às vezes é produzido pelas células produtoras de muco na nossa traqueia. Já na tuba uterina, a função é exatamente criar um movimento que empurre o óvulo para frente. O óvulo não consegue nadar, o óvulo não consegue se locomover. Diferente do espermatozoide, que possui um flagelo para locomoção, os óvulos não possuem nem cílios e nem flagelos para locomoção. Então, como é que ele faz para sair do ovário, passar pela tuba uterina e conseguir chegar no útero, né? Ele é levado pelo movimento dos cílios, pelo batimento ciliar. Tudo bem? Beleza. Esse batimento ciliar, galera, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser bacana, ele tem que acontecer de maneira organizada para justamente empurrar o óvulo para frente. Porque se demorar muito para empurrar esse óvulo para frente, um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide, se transformou no embrião, se esse embriãozinho não for empurrado para frente até o útero, ele pode se desenvolver até a fase onde ele vai tentar se fixar e ele acaba se fixando erroneamente, na tuba uterina, gravidez intratubária. Isso é extremamente perigoso, principalmente porque a mamãe pode acabar morrendo por conta disso. Então, quando isso acontece, é raro, mas infelizmente acontece, os médicos precisam operar e remover esse embrião dali. Tudo bem? Infelizmente, o embrião vai ser descartado, vai morrer e a gente preserva a saúde da mamãe. Tudo bem? Gravidez intratubária é muito perigosa, beleza? Então, os batimentos ciliares da tuba uterina precisam acontecer de maneira perfeita, ok? Já os flagelos, como a gente acabou de falar, servem para locomoção. E exemplo de célula humana que tem flagelo, a gente já falou, né?
espermatozoides. Beleza? Cílios e flagelos, então, servem para locomoção. Já que a gente citou uma célula bacteriana, bom, toda célula bacteriana tem uma parede celular em volta, tudo bem? Coloquei de roxinho aqui para você tentar enxergar. Uma parede celular, uma camada externa à membrana plasmática. Tá lá a membrana plasmática e em volta da membrana plasmática tem uma parede celular. A parede celular bacteriana é feita de uma substância conhecida como peptídeo glicano, ok? Peptídeo glicano. A parede celular dos vegetais é feita de celulose, mas das bactérias é feita de peptídeo glicano, tudo bem? Quando a gente utiliza determinados corantes para enxergar as bactérias no microscópio, esses corantes eles podem causar uma variação na membrana plasmática conhecida como mesossomo, tudo bem? Os mesossomos bacterianos podem ser provocados por esses corantes que para as bactérias são tóxicos, provocando essa invaginação da membrana chamada de mesossomo, tudo bem? Alguns cientistas dizem que mesossomos estão ligados à fabricação de energia, ou melhor, à obtenção de energia a partir de moléculas orgânicas para as bactérias, tudo bem? Mas, a princípio, o que os novos cientistas têm visto é que os mesossomos são formados por uma ação citotóxica desses pigmentos corantes que a gente utiliza na hora de enxergar as bactérias ao microscópio, beleza? Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volte, assiste o vídeo mais uma vez, você pode ficar à vontade, anote suas dúvidas, escreva suas dúvidas e num próximo momento a gente vai se encontrar e a gente vai esclarecer tudo aquilo que você tiver. Tudo bem? Um grande abraço para você, bons estudos e não se esqueça que o segredo é praticar. Valeu!